Let's go para essa questão. Olha só, um objeto de 5 kg move-se em linha reta sob a ação de uma força. O gráfico a seguir representa sua velocidade em função do tempo. Considerando-se, olha só, os dados apresentados, conclui-se que o gráfico que representa a força que atua no objeto em função do tempo é o seguinte. Veja só. Nesse gráfico aqui tem um gráfico velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Tem uma força atuando. Velocidade por tempo. Esse gráfico assim, primeiro ponto, é de um MUV ou de um MU? MUV. Primeira coisa, MUV. Temos um gráfico de velocidade por tempo. Qual fórmula você pensa que relaciona velocidade e tempo no MUV? Torricelli? Não. Torricelli não tem tempo. Vovô ateu, né? O famoso vovô ateu. Certo? Vovô ateu. Nessa fórmula eu percebo o seguinte, pessoal. Eu percebo que ela é uma função afim. Porque, ó, olha a função afim como é desenhada. Tá vendo que é igual? É uma função afim, certo? Quero que você perceba que o B está para o V0, assim como o A está para o A aqui, certo? O coeficiente angular está para a aceleração, tá bom? Aceleração. Então, perceba, o coeficiente angular está para a aceleração. Na função afim, vamos lembrar matematicamente. Na função afim, eu tenho o seguinte, se o A for positivo, quer dizer que meu gráfico ele é crescente. Se o A ele for negativo, significa que a função ela é decrescente. O A é positivo ou negativo, pessoal? O A, nesse caso aqui, dessa questão, o A é negativo. Se o A é negativo, né, o A é negativo, significa que a força também é negativa. Ai, por quê? Força é massa vezes aceleração. A aceleração é negativa. A massa tem como ser negativa, pessoal? Não tem como. A massa ela é positiva, tá? Não existe massa negativa. Ah, eu peso menos 10 quilos. Não tem como. Impossível. Impossível. Então a massa tem que ser positiva. Isola a massa. Massa é igual a força sobre a aceleração. A massa é positiva. A aceleração é negativa. Para a massa ser positiva, eu tenho que ter desse lado aqui uma divisão de dois números negativos, pessoal. Por quê? Um número negativo por outro negativo dá um positivo. Entendeu? Se fosse positivo e negativo, daria que a massa seria negativa. Então não tem como. Então a força ela é negativa. Objetivamente ela é negativa. Tá bom? Ela é negativa e ela é constante. Porque é um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, pessoal, um MUV, a aceleração ela é constante. Se a aceleração é constante, a massa é constante, a força também é constante. Então a força é constantemente negativa. Qual o único gráfico que mostra isso para mim? É a letra D de dado, gabarito da minha questão.